Falaremos daqui a pouquinho mais à frente sobre a questão em que envolveu lá o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, que acabou tirando, eliminando, proibindo a participação da Folha de São Paulo numa entrevista coletiva que ele deu na quarta-feira, né? Então, a Folha de São Paulo, que estava aí o tempo inteiro brigando, o Globo, Folha, né? O Estadão fez até um editorial essa semana criticando a tentativa do STF de derrubar o artigo 19, mas a Folha e o Globo principalmente, a Folha já está aí provando do próprio veneno, já está levando as mordidinhas ou as mordiscadas do Doberman, né? Vamos ver como é que fica daqui para frente. Tem mais, né? Tem mais, porque o Supremo Tribunal Federal formou maioria para negar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pretendia afastar o ministro Alexandre de Moraes do inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, o GOP, depois das eleições de 2022. O julgamento foi em plenário virtual e em menos de 4 horas, foi aberto em menos de 4 horas, o placar contra o impedimento do Moraes se formou. Consta. E estamos falando de uma situação que é muito clara, de novo o Marcília vai trazer a visão de alguém que é do mundo aí do judiciário, de alguém que é vítima, é acusador, é julgador, alguém que citou o próprio nome 44 vezes num relatório sobre essa tentativa de golpe. Então, e aí vem o Barroso dizer, não, mas falta isso, falta aquilo. É algo inacreditável o que estamos vivendo e enfrentando no Brasil, Costa. Sem dúvida, né? O ministro Alexandre de Moraes é tudo isso, mas ele não está sozinho. Quando as coisas vão lá para a turma dele, ele tem as costas quentes, ele tem cúmplices. É sempre muito importante lembrar isso, porque, óbvio, a gente concentra as críticas que não são ataques, né? Muito menos contra a democracia, porque a figura do ministro Alexandre de Moraes não incorpora a democracia brasileira, em que pese ele pensar diferente, né? Ele tem aliados ali. Ele tem gente que valida a ideia esdrúxula de que ele não é parte do processo em si, como alguém que era a vítima maior da tentativa do golpe, até mesmo do assassinato, da prisão, que ele já mencionou de formas diferentes. Já passou de enforcamento para envenenamento, para prisão, cada hora é uma história um pouco aí diferente, né? Ele é tudo, absolutamente tudo, e é o único que não é suspeito. Aliás, eles todos não são suspeitos ali no STF. O único juiz suspeito do Brasil é o Sérgio Moro, ao julgar as operações da Lava Jato. E vale lembrar, Lacombe, que a Vaza Jato era fichinha perto do que já veio à tona daquela reportagem do Fábio Serapião e do Glenn Greenwald na própria Folha de São Paulo. E reparem só, né? A Folha passou a ser alvo. Um diretor-geral da Polícia Federal rejeita a presença da Folha numa coletiva de imprensa. Isso é uma coisa, acho que sem precedente. O Bolsonaro, né, que era o autoritário e tudo, nunca fez isso. Podia dar uma resposta ou outra atravessada porque tinha ali os militantes de redação provocando o tempo todo. Mas ele nunca fez nenhum ato concreto para cercear a liberdade de imprensa no Brasil. Agora, o diretor-geral da polícia do Lula, como diria Flávio Dino, né, exclui um dos principais veículos de comunicação do Brasil, um jornal centenário. Né? Por quê? Porque a Folha talvez tenha feito aquela reportagem, eram 6 gigabytes, né? E a turma do Glenn sumiu. Né? O que aconteceu ali? Intimidação, chantagem, ameaça, argumentos persuasivos, a gente não sabe. Mas o que veio à tona ali já é muito mais grave do que qualquer vaza-jato que foi obtida de forma ilegal, que não deveria valer no julgamento do STF. Tudo isso foi ignorado, né, no caso da Vaza Jato, e o único juiz suspeito do Brasil é o Sérgio Moro, porque era muito politizado. Né, e cá entre nós foi um grave equívoco ele realmente depois aceitar ser ministro do Bolsonaro, e ainda mais para fazer o que ele fez, né, saindo da forma que saiu, mas ele alimentou a narrativa dessa turma. Enquanto que o Toffoli, ex-advogado do PT, o Gilmar Mendes dando habeas corpus para compadre, que ele foi padrinho de casamento, ali não tem mais ninguém suspeito. E, claro, o caso mais bizarro de todos, o Alexandre de Moraes, que é a vítima principal
né, dessa investigação e, ao mesmo tempo, ele é o Ministério Público, ele é o perito, porque ele dava ordens para o perito, né, agindo como jagunço ali, né, usa a marca do TSE ou do STF, depende da ocasião. Você sabe como é quando o chefe cisma com alguma coisa, usa a criatividade. O que veio ali naquela reportagem da Folha é muito mais grave do que Vaza Jato. Mas o Brasil está anestesiado. Os donos do poder estão tolerando o Doberman mais raivoso de todos, né, fazendo o trabalhinho sujo de perseguir a direita. Eles estão sendo coniventes com isso, achando que o Doberman, se agigantando cada vez mais, não vai um belo dia se virar contra seus criadores, né? É uma aposta de quem estudou pouco história, na minha opinião. Tem isso. O Alexandre de Moraes, ele é vítima, ele é acusador, ele é juiz e ele é também, como lembrou o Consta, o investigador, né, entre aspas. Tudo entre aspas, né? A Ana está com a voz ruim hoje, então ela vai falar um pouco menos, mas mesmo diante disso tudo, Marcília, situação do Brasil, veja como nós estamos, né? O impedimento do Moraes, ele é muito claro, ele deveria ser impedido, né, afastado. Mas quem poderia ter alguma esperança de que isso fosse acontecer, né? De que ele fosse ser afastado? Olha, você é vítima, você está citando aqui 44 vezes no relatório, você não tem como, né? A gente não acreditava nisso, porque, infelizmente, tem esse corporativismo. Não sei nem se corporativismo parece até um eufemismo, né? Uma palavra mais delicada para não usar outra coisa, Marcília. Que eu tenho dito que nós, se eles querem nos recivilizar, eu acho que talvez nós desejemos, devemos desejar nos ressensibilizar em relação a algumas coisas. Essa questão da competência, bem disse, aliás, o Consta, que o Moraes, nesse caso, ele é juiz, vítima, parte, e ele é investigador. Esse é um ponto importante que pouca gente tem levantado. Ele é investigador, porque a gente está numa fase de indiciamento. Então, numa fase de indiciamento, ainda não há um julgamento. O juiz ainda não apareceu. Esse chapéu ainda não está posto na cabeça dele. Então, essa fase que ainda... O indiciamento, o que é? O indiciamento é a formalização da investigação. E, curiosamente, a coisa é tão política, é tão obviamente política, que ainda a gente está numa fase de investigação e os nomes dos investigados já foi a primeira coisa que foi divulgada. Divulgaram primeiro as pessoas investigadas, depois e mostraram por quê. Então, primeiro aponta o nome e depois eu te conto por que você está sendo investigado. Imagina a situação dos advogados, ao saberem que o seu cliente está sendo investigado, eles não sabem por quê. Nada mais realmente kafkiano, isso é o processo do Kafka. Parece que o Kafka fez um De Volta do Futuro e escreveu esse livro. Impressionante. Seguem-se as regras exatas do que foi idealizado ali pelo Kafka e como uma distorção completa da existência de um processo jurídico ou do Estado acusador, né, aquele Estado com a mão forte. Então, a gente tem aqui uma situação que é absolutamente esdrúxula do ponto de vista jurídico. Não tem como você se defender de um Estado em que há um acúmulo de funções de investigação, de vítima, de juiz e, como disse o Consta, de perícia também. Também tem a função de perito. Talvez o ministro Moraes possa adiante até pedir, talvez na Justiça do Trabalho, o acúmulo de função, porque ele realmente está fazendo todas as funções. E isso é tão grave. Isso vicia tanto o processo e nós perdemos, e por isso eu falo em ressensibilização, porque nós perdemos completamente a sensibilidade em relação a isso. Os advogados pedem porque tem que pedir, mas a gente sabe que não vai dar em nada. E a gente não tem mais nenhuma expectativa. É mais ou menos um assunto que isso aí a gente sabe no que vai dar, ninguém vai se declarar suspeito ou impedido ou qualquer coisa do gênero, em qualquer outro caso. Inclusive, nem as contradições são respeitadas, porque, por exemplo, no caso lá de Roma, o ministro Moraes se declarou impedido e o ministro Toffoli foi o relator. Bom, qual a diferença desse caso de Roma para esse caso agora do suposto golpe? Por que lá ele, então, por ser vítima, foi entendido como alguém que não deveria estar à frente do processo e aqui não?
sequer as contradições são exploradas, ou são explicadas, ou presta-se conta à sociedade, nada. Nós realmente nos perdemos completamente nisso. E, Lacombe, é tão grave essa questão da competência, do juiz natural, de você não poder estar envolvido diretamente no processo, que um juiz, que essa ideia do sorteio de um juiz, essa ideia de que um juiz ele não pode ser vítima e juiz ao mesmo tempo, tudo isso foi criado no direito por uma única razão: para que não houvesse estado de exceção em momento algum da nossa história. Então o direito, com o tempo, na história, aprendeu que se ele entregasse a chave para um juiz, para ele ser vítima e juiz, ou se fosse possível se escolher o juiz que vai julgar determinada pessoa, nós criaríamos um direito que funcionaria como um instrumento de vingança dentro de um estado de exceção. E aí criaram essas regras. Então, se nós agora destruímos essas regras, eu devo concluir, por óbvio, por consequência, que também estamos, então, num estado de exceção e que o direito está sendo utilizado como um instrumento de vingança contra essas pessoas.